Muito bem, voltamos com mais um bloco do Super Notícias e mais um quadro, né? Mais um episódio do Resenha Cast. E hoje um assunto muito importante, pertinente e que está na boca do balão, como diriam os mais antigos. Afinal de contas, as invasões às propriedades privadas voltaram a ser motivo de preocupação por parte dos pecuaristas. E para poder falar, dos pecuaristas, e claro, envolve também a questão do agronegócio. E para poder falar com propriedade sobre esse cenário atual, está aqui a advogada e pecuarista doutora Piera Angeli, para justamente falar um pouco mais sobre o cenário atual relacionado a essa temática. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda mais uma vez, é uma honra ter você aqui pela primeira vez no meu podcast. Obrigado por ter aceitado o convite de estar neste espaço. Seja muito bem-vinda, boa tarde. E Gustavo, boa tarde ao público. É com muita satisfação que eu estou aqui para falar de uma área que eu amo, que é o agronegócio, né? E explicar para as pessoas, né, a verdade aí sobre o agro, passar um pouquinho aí do que a gente vive no nosso dia a dia. E doutora, para a gente poder falar sobre o cenário atual, 2023 começou com vários acontecimentos voltados para esse tipo de ação em várias áreas do Brasil, e você, como advogado que entende da parte jurídica e legal, como pecuarista que também possui a sua propriedade, como é que anda, de fato, tem ocorrido mais casos, diferentemente do que ocorreu em outros anos, neste momento no Brasil? Então, Gustavo, infelizmente, depois das eleições, né, os casos já vieram assim aumentando drasticamente, né, especialmente na Bahia, né, já tiveram várias fazendas invadidas. E nós, na nossa região, o nosso governador, né, já deu um apoio para que a gente ficasse tranquilo, mas hoje ninguém fica tranquilo, claro, né? Tá todo mundo aí com medo de ter sua terra invadida, porque nós sabemos a forma como isso tem sido feita. A lei da reforma agrária, ela tem uns requisitos. Claro. Para a terra ser invadida, essa terra tem que ser improdutiva. E não é o que vem acontecendo. De repente, você pode estar na sua fazenda e tá lá, ela ser invadida, você ser ceifado de poder estar ali com aquilo que é seu, que você adquiriu de direito. Sim. Né? Então, os pecuaristas estão assim de cabelo em pé porque criou uma insegurança jurídica. Hoje, o movimento Sem Terra não tem invadido terra improdutiva. Eles simplesmente acham que aquela terra é deles por direito, chega lá e invadem, né? Lá na Bahia, em Pernambuco, a situação está crítica. A Suzano teve uma terra produtiva invadida, né? Eles invadiram a sede da Embrapa, destruíram anos de tecnologia, porque a Embrapa é um centro de pesquisa que tem contribuído muito para o agronegócio. Né? Lá em Pernambuco, eles conseguiram fazer terras improdutivas, terras que antes não produziam nada, estão produzindo, né, produtos para serem comercializados. Então, infelizmente, o movimento Sem Terra, ele tem causado terror mesmo. E em relação, e aí nem todo mundo tem entendimento jurídico da lei como você tem, afinal de contas, a senhora também é advogada. Do ponto de vista legal, mesmo com esse cenário de incertezas e de uma espécie de meio que portão aberto por parte do governo federal em relação a essas ações, o que os proprietários dessas terras podem fazer do ponto de vista jurídico? Então, Gustavo, por causa desse cenário atual, nós aqui da região, nós nos unimos e reativamos um movimento que chama MDP, Movimento de Defesa de Propriedade. O que é isso? É um movimento realizado pela União Ruralista, pelo Sindicato Rural, juntamente com os pecuaristas. É uma rede de relacionamento onde nós criamos uma cartilha. Vou até te passar aqui a cartilha, que falando um guia de prevenção. Foi feito pelo jurídico. Por quê? Como a lei de reforma agrária, ela tem os seus requisitos, a gente orienta o pecuarista a estar com toda a documentação da terra em ordem. O que seria isso? Ele tem que estar com o ITR dele em dia, tem que ver se no documento dele, no CCIR, está constando que a terra é produtiva, tem que estar com a nota fiscal de gado em dia. A gente fala que eles têm que estar com fotos da fazenda, assim, sempre ter fotos
da terra produzindo, se você tira leite, foto dos tratores. Por quê? Isso já te dá um respaldo. Claro. Em caso de uma invasão, você já está documentado para poder exercer juridicamente a sua defesa, né? Juntamente com isso, nós temos buscado apoio com o governo do estado, com lideranças políticas, com a polícia militar. Para quê? Para a gente tratar isso de forma preventiva. A gente, de repente, sai sempre quando eles vão invadir alguma terra, eles tomam algumas medidas. E se a gente tiver uma rede bem relacionada, a gente consegue impedir essa invasão antes que ela ocorra. Sim. Porque depois que acontece a invasão, você tem um prazo para entrar com a ação judicial na vara agrária. E muitas vezes isso pode demorar um pouco e vai depender do entendimento do juiz. Claro. Mas se o proprietário já está com a documentação dele organizada, porque muitas vezes a pessoa é simples, não tem entendimento, acaba deixando o imposto sem pagar, acaba não percebendo que lá no documento dele está que a terra é improdutiva, mesmo ela sendo produtiva. Porque nesse governo, várias lideranças do MST ocuparam cargos políticos. Sim. E isso deixa a gente mais apreensivo. Claro. A gente tem sentido que está havendo uma caça ao agronegócio. E isso aí, eu me pergunto, até quando e por que destruir um setor que alimenta 800 milhões de pessoas no Brasil e no mundo, que representa 20% do PIB, Exatamente. né, que gera emprego e renda, que colocou o Brasil como celeiro do mundo. Se não fosse o agronegócio, o Brasil na pandemia, a gente tinha caído numa recessão terrível, né? Então, a preocupação do agro é produzir. Então, a gente tem que andar unido, respaldado, Claro. para vencer essas dificuldades que a gente vem enfrentando ao longo desses meses aí, desse novo governo, que aumentou drasticamente o número de invasões. Em relação a... Existem duas CPIs, né, que existe a ideia da possibilidade de serem tramitadas no Congresso, no Senado, e desde, né, a partir desse momento, que possam ser inseridas no momento atual da política brasileira, que é a CPI do dia 8 de janeiro e também a CPI do MST. O quão seria importante ter essa CPI do MST para justamente abrir a famosa caixa preta desses movimentos que prejudicam totalmente vocês, proprietários de propriedades privadas? O que acontece, Gustavo? É muito importante, todo mundo quer saber quem financia os invasores de terra. Porque para eles se locomoverem, eles precisam de dinheiro, né? A gente quer saber quem está por trás desse movimento. Porque muitas vezes eles cadastram famílias e pessoas de bem acabam indo invadir aquela terra, sendo levados, porque a maioria que invadem as terras, eles não ficam naquela terra, eles vendem a terra e vão embora invadir outra terra. No governo passado, foi o governo que mais fez reforma agrária, porque ele deu 400 mil títulos de propriedade para assentados. Claro. Então, olha a importância que esse governo teve. E esses títulos foram dados principalmente para mulheres. Ele priorizou que as mulheres, porque muitas mulheres são à frente do negócio. Então, foi um governo que respeitou o agro, que incentivou e que deu títulos de terra para pessoas que há anos tinham a posse daquela terra, mas não tinham documento. Então, não estava legalizado, não tinha como pegar financiamento, pegar empréstimo. Foi um governo que investiu, que liberou verba para quem produz. Claro. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas o produtor rural precisa de dinheiro para quê? Cada um tem que tirar o dinheiro do próprio bolso para poder investir. Mas não é assim. Nós, produtores rurais, trabalhamos com recurso próprio, sim. Mas muitas pessoas não têm condição de trabalhar com recurso próprio. E se você tem um recurso com juro bom, claro, você vai investir mais. Você tem condição de produzir mais. Então, a nossa preocupação é que esse governo agora, ele está dando prioridade para áreas como cultura
e está tirando as verbas de realmente quem produziu e de quem sustentou o Brasil no momento de dificuldade. Porque hoje o Brasil é reconhecido mundialmente. O que a gente produz hoje, nós produzimos em 30% somente do nosso território. Sim. Nós somos um país que preservamos o meio ambiente, temos leis ambientais severas, sabe? Então, nós não podemos generalizar, porque às vezes um ou outro faz uma coisa errada, eles querem taxar o agro de que desmata, que o agro é problema, não. Lógico que não. O nosso agro é motivo de orgulho. Nós devemos valorizar o agronegócio, devemos incentivar. Outra coisa que as pessoas às vezes se equivocam, mas tem que incentivar a agricultura familiar. Gente, a agricultura familiar também é agronegócio. Exatamente. Então, nós temos que valorizar toda a cadeia produtiva, porque isso gera emprego e renda. E em relação à MDP, que é algo oriundo aqui de Governador Valadares, existem quantos proprietários de propriedades privadas já inseridos neste movimento? Conta também com o apoio da prefeitura, até mesmo do prefeito André Mello, que nós sabemos que é advindo justamente desse tema, dessa área. Conta um pouco mais sobre a MDP. Então, o MDP, ele é um movimento que foi criado anos atrás, né, por causa desses problemas mesmo de invasão, né? Até o seu Zé Miguel Merlo foi um dos que iniciaram o movimento lá atrás. E por causa das invasões, esse movimento foi reativado junto com o apoio da União Ruralista e do Sindicato Rural, né? A União Ruralista tem aí centenas de associados, assim como o Sindicato Rural. O prefeito André Merlo também apoia o movimento, né? Eles têm levado esse movimento para várias cidades, como Joaíma, Teófilo Otoni, buscando apoio até de outros prefeitos também. Olha. Lá na Bahia, criou-se o movimento Invasão Zero. E aqui a gente está trabalhando em cima desse movimento de defesa de propriedade, trazendo vários proprietários, que quem quiser participar é só procurar a União Ruralista e o sindicato, né? Para estar sabendo como que funciona. Já fizemos várias reuniões, tentando trazer para o pecuarista um apoio. Eu falo que a união faz a força. Claro. Nós temos que criar uma rede de contatos. Hoje, com a internet, isso facilitou muito, porque a gente consegue ter uma informação em tempo rápido e podemos tomar medidas rápidas para poder proteger o nosso patrimônio. Sim. Por quê? Invasão de terras é crime. É a nossa propriedade privada. Nós não podemos permitir que isso abra precedentes, porque essa insegurança jurídica faz com que o proprietário não queira investir, fique com medo. Sim. Isso para a economia é péssimo. Nós já estamos aí num momento difícil, só escutamos notícias de recessão, o Brasil que estava redondinho para poder crescer, os índices vêm só piorando, desemprego aí, você chega no supermercado, as coisas já estão com preço lá em cima. Sacolas, R$100, meu Deus. Então, se o produtor deixa de produzir, claro que o alimento vai aumentar. Claro. Eu falo que o boi gordo hoje está num momento de crise. Nós estamos aí, além de que vamos entrar numa seca, o boi, pra você ter uma ideia, o boi a gente fala boi China, né? Sim. Que tem um produto que a gente exporta. O boi caiu de semana passada para essa R$15 a arroba. Então, assim, o mercado está muito instável. Cada vez que o presidente dá uma fala, repercute mal no nosso mercado. E nós estamos vivendo, além da insegurança no campo, essa perseguição ao agro, falta de investimento. Então, assim, nós temos que nos unir para protegermos o nosso patrimônio. Claro. E em relação, doutora, e aí saindo um pouco do que foi proposto como pauta central do nosso bate-papo, no ano passado, né, quem é que não deu a sua cara a tapa a favor de uma ideia, a favor de um político? Nós sabemos que desde 2013 nós estamos vivendo um período aqui em Governador Valadares, que também está, mas em todo o Brasil, muito polarizado, os ânimos muito exaltados.
E você, o gabarito que você tem, pela competência que você tem, você foi uma dessas pessoas em Valadares que colocou a cara a tapa, não no sentido literal, gente, pelo amor de Deus, mas no sentido de mostrar a ideia que você defende, eu defendia e continuo defendendo, o seu posicionamento político em relação ao voto. E nós sabemos que nós vivemos numa sociedade onde, quando você coloca a sua cara, independentemente do lado, você ganha muita coisa no sentido de ganhar apoiadores, mas você também perde muito. E nós sabemos hoje que as pessoas param de conversar umas com as outras por conta de um posicionamento político, por exemplo. Como foi para você isso no ano passado? Valeu a pena? Faria de novo? Então, Gustavo, eu sou uma pessoa muito intensa. Quando eu acredito numa causa, eu luto por aquilo. E a eleição, para mim, muitas pessoas não gostavam do presidente, o ex-presidente Bolsonaro. Respeito a opinião dessas pessoas, mas eu via nele vários pontos positivos. Eu via nele um homem que, apesar de uma fala desconexa às vezes, não tinha uma oratória, ele não era polido, mas ele tinha um time de ministros técnicos bem qualificados e que os números mostravam que o Brasil estava no caminho certo. Eu chegava nas casas agropecuárias, o agronegócio estava movimentado, todo mundo investindo, todo mundo querendo produzir, todo mundo animado. Sim. Então, eu via naquilo ali um movimento que eu tinha que lutar por aquilo que eu acreditava. Não foi fácil, eu fiquei 40 dias dedicados às eleições presidenciais, consegui o apoio de várias pessoas que acreditavam junto comigo num país melhor, num país onde a justiça prevalecia, um país de segurança jurídica, um país onde as pessoas, a polícia era valorizada, onde você tinha liberdade de expressão, onde você tinha direito à sua propriedade, à opinião. Um país que estava crescendo. E muito importante, um país em que o presidente prezava, um presidente que tinha fé, que tem fé, que preza pela família, que é tudo aquilo que eu acredito. Claro. Então, claro que eu fui perseguida. Sério? Mas perseguida em qual sentido? Então, assim, como, por exemplo? Algumas pessoas não concordavam com o meu posicionamento e queriam achar alguma forma de me atacar. Eita, aí não. Por quê? Porque a pessoa que... Eu acho assim, nós vivemos numa democracia. Claro. Então, para mim, a minha opinião, eu sou de direita. Se você é de esquerda, eu tenho que respeitar a sua opinião. Claro. Agora, muitas vezes, a pessoa que é de esquerda, ele não quer respeitar a minha opinião. E eles pregam tanto a questão da democracia, do amor, que não sei então, o quê. eu penso assim, se eu tenho uma opinião, eu luto por aquilo. Claro. Se você me perguntar, você faria de novo? Faria de novo. Porque qual é o legado que eu quero deixar? Eu não vim aqui no mundo simplesmente para passar. Se eu posso fazer o bem para as pessoas, eu quero fazer o bem. Eu vejo muita perseguição política. Eu escutei de vários jovens de faculdades que, se você é de direita, você é excluído. Sim. Então, isso para mim é completamente absurdo. Claro. Você tem direito de pensar o que você quiser. Agora, eu luto para quê? Para que as pessoas tenham liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de opinião. Essa é a minha luta. Claro. É aquilo que eu acredito. É o que o governo passado fez, é o que esse governo atual não está fazendo, porque a minha rede social, ela foi bloqueada. Eita, nossa senhora, então... Eu fiquei na geladeira muito tempo por causa dos meus posicionamentos. Uhum. E o engraçado, às vezes eu faço um vídeo no Instagram, algumas pessoas vêm me atacar. Eita. E eu acho engraçado que pregam tanto o amor, né? E agem diferente de tudo que pregam. Mas eu faria tudo de novo. E justamente pegando esse lado seu um pouco mais pessoal, mais íntimo, cite pra mim qual foi o momento mais prazeroso ou o momento mais alegre da sua vida e por quê?
Então, o momento para mim mais importante da minha vida foi quando meu filho nasceu. Eu tenho um rapaz de 19 anos. Eu falo que os filhos são bênçãos de Deus. Claro. Eles vêm no mundo para fazer a gente pessoas melhores. Mas ao longo da minha vida, eu tenho tido momentos de muita alegria. E hoje, desde 2016, que nós adquirimos essa propriedade, eu tenho dedicado 2, 3 dias da semana, eu larguei o escritório e tenho ficado lá. Claro. Então, eu tenho sentido, lá eu me encontrei. Eu aliei Bacana. a minha paixão, né, pelo agro, eu gosto muito de animal, sempre montei a cavalo. Então, é um momento que eu tenho de conexão com Deus, de estar perto da natureza e fazendo aquilo que eu amo, Sim. que é produzir, gerar emprego, renda. Então, eu quero cada dia mais me aperfeiçoar. Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em Direito do Agronegócio pela PUC Minas. Quero fazer vários cursos de gestão. Sim. Eu sou formada em Administração de Empresas pela FAGV. Também fiz o curso em Pretec do Sebrae. Então, cada dia eu quero focar mais em melhorar a minha administração e poder contribuir de alguma forma para a melhoria dos produtores rurais, colaborar com o meu conhecimento de alguma forma para que essas pessoas também tenham acesso à tecnologia, porque a fazenda é uma empresa. Claro. E cada dia nós temos que mais estar alinhados para produzir mais e melhor para atender o mercado. Porque hoje o mercado de frigoríficos, né, eu que vendo gado aí meu negócio é gado de corte, Sim. a gente vê que precisamos investir em genética, precisamos cada vez mais ter tecnologias para ter uma carne de qualidade, né? Hoje temos várias boutiques de carne. Tem a picanha, então. Hã? Tem a picanha, então. Brincadeira. Vai ter a picanha. A gente que não trabalha para ver se vai comer picanha, não. Mas então, assim, a minha ideia é de melhorar e poder contribuir com a classe, Sim. né? Com conhecimento, participar aí das entidades, né? E contribuir, dar minha contribuição aí como pessoa e incentivar outras mulheres também a participar. Claro, importante. Porque o mercado, né, o setor agropecuário, a maioria masculina. Hoje tem crescido muito a presença das mulheres no agro. E eu quero incentivar com que essas mulheres participem mais. Nós precisamos ter mais mulheres à frente desse movimento, à frente desse setor tão produtivo. Porque a mulher ela tem um lado humano, ela tem um lado que ela tem muito a acrescentar para a pecuária. Sim. E para a agricultura também, para o agronegócio em geral. Doutora, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter a presença da senhora aqui. É uma pessoa muito gabaritada, conhecida pelos 4, 5, 6, 7, 8 cantos de Governador Valadares, pela sua competência, pelo seu trabalho. Obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui. Sucesso. E as portas, claro, estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Obrigada a todos os telespectadores por esse momento de estar compartilhando com vocês aí um pouquinho da minha vida, né, da minha história. E obrigada aí pela oportunidade. Tamo junto, doutora. Sempre que precisar é só chamar. O Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo no seu podcast de Governador Valadares. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais.